No final do culto, pode sentar aí. No final do culto, queridos, a gente vai, confesso, de coração, eu queria, de todo o meu coração, dar uma dessas aqui, uma dessa para cada irmão da igreja. Eu queria, se a igreja tivesse condições para isso. Mas eu acredito que todos serão abençoados em nome de Jesus. E só o fato de você entender que o propósito da pessoa que doou foi abençoar a igreja, e você, como um instrumento de Deus, honrou a casa de Deus, eu tenho certeza que Deus irá também te recompensar. Abra sua Bíblia. Chegou o momento mais importante do nosso culto, que é o momento da pregação da palavra. No livro de Lucas, queridos, só aqui uma observação: se não me fosse orientado a fazer isso, eu não faria. Amém, meus irmãos? Quem entendeu, diga graças a Deus. Mas foi um ato de honra para a casa do Senhor. Livro de Lucas, capítulo de número 1. Você que tem a Bíblia. E versículo de número 26. Que diz assim a palavra do Senhor: e no 6º mês, foi o anjo Gabriel, versículo 26, capítulo 1 de Lucas. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era, mais forte, o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação era esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado filho de José. É isso, meus irmãos? E será chamado o quê? Filho de quem? Do Altíssimo, filho de Deus. E será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu sou virgem? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Levanta a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, muita atenção no que eu vou falar no dia de hoje. As pessoas olham para nós que somos pastores e dizem assim: pastor, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Sabemos que não. Sabemos que Jesus não nasceu exatamente no dia 25. Tanto que o nosso calendário é o calendário gregoriano, que foi estabelecido pelo Papa Gregório, totalmente diferente do calendário judeu. Nós estamos no ano 2025 depois de Cristo. Os judeus estão no ano 5.700 e alguma coisa. Então, Jesus, sendo judeu, é certo que ele não nasceu
segundo o nosso calendário, que é o calendário ocidental, que é o calendário que foi estabelecido pela Igreja Católica. Pastor, então por que o cristão, ele deve celebrar o Natal? Ele deve celebrar de algumas formas e com alguns princípios. O primeiro deles, nós não glorificamos ao Papai Noel, nós glorificamos ao nosso Deus que está no céu. Nós, como cristãos, não enxergamos o Natal apenas como uma data festiva. Você vai comer, você vai beber, você vai dar presentes, você vai receber presentes, não, mas celebramos como o nascimento da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Natal, ele deve ser celebrado como o nascimento da pessoa de Jesus. O Natal não tem a ver com uma árvore, não que você não deva ter, eu acho muito bonito uma árvore, e se um dia tivermos condições, teremos uma bem bonita em cima do altar, mas o Natal diz respeito a uma cruz. O Natal diz respeito ao Filho de Deus. O Natal diz respeito ao nascimento do Deus que é desde toda a eternidade. O nascimento de Jesus, ele foi anunciado no Antigo Testamento. A Bíblia diz que um profeta chamado Isaías, o profeta messiânico, ele revela uma profecia extraordinária, que eu acredito que nem ele entendeu, porque no capítulo de número 7 e no versículo de número 14, o profeta Isaías, ele fala algo que não tem pé nem cabeça, porque ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ninguém aqui é criança pequena, ninguém é inocente, e sabemos qual é o meio estabelecido por Deus para que uma vida possa vir ao mundo, que é através da união entre um homem e uma mulher. Isso é um fato consumado. Então, como poderia uma virgem dar à luz? Como poderia uma virgem que não conheceu homem algum, que não teve contato com homem algum, conceber a luz, dar à luz a um filho? É algo sem pé e nem cabeça. E eu acredito que o profeta Isaías, quando ele traz essa profecia, nem ele entendeu. O apóstolo Pedro escreveu que os profetas falaram de coisas futuras e não de coisas concernentes ao seu tempo. Isaías não estava falando do seu tempo, da sua época. Isaías estava falando de um futuro, e talvez no momento ele não entendeu. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Essa virgem se chama Maria. Maria não é santa, Maria foi agraciada. Por que Maria não deve ser adorada? Porque Maria nasceu através da relação entre um homem e uma mulher. Todo homem é pecador, dois pecadores geraram outra pecadora. Jesus não nasceu de um contato humano. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, obviamente, ele não tem pecado. E diz assim a palavra do Senhor, veja só, versículo de número 26, e no 6º mês foi o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Meus irmãos, o anjo Gabriel, ele vai à cidade mais pobre daquela região, a cidade de Nazaré. Imagina aí uma comunidade muito carente. Imagina aí, aqui na região, uma comunidade carente. Imagina também um bairro de classe alta. A elite mora no bairro e a ralé mora lá no bairro mais humilde. O que eles pensavam? Jesus, ele vai nascer no bairro chique, na cidade chique. Só que a Bíblia diz que o anjo, ele vai até uma cidade muito pobre, de pessoas muito humildes, até a casa de uma mulher
chamada Maria. E essa mulher não era nem casada, essa mulher era virgem, ela era noiva. Quando o anjo aparece a ela, o anjo diz: salve, é uma saudação, agraciada do Senhor. E ele diz algo extraordinário sobre Maria, e ele diz assim, ó: bendita és tu entre as mulheres, ou seja, abençoada és tu, porque no teu ventre, a tua barriga vai carregar o Criador do universo. Bendita és tu. Que mulher feliz foi Maria, a mais feliz de todas as mulheres, a mais honrada de todas as mulheres, porque ela carregou no seu ventre o Filho de Deus. Salve a agraciada do Senhor. Quando Maria viu a cena, irmão, você já viu algum anjo? Eu não. Você já viu? Quando Maria, ela vê aquela cena, ela fica espantada, ela fica assustada ao ver o anjo, e ela não entendia. E disse-lhe o anjo: Maria, não tenhas medo, ou não temas, não tenhas medo, porque achaste graça diante de Deus. De todas as mulheres que passaram no planeta Terra, Maria achou graça diante de Deus. E o anjo, ele vai trazendo revelações. Ele diz assim, ó: eis que em teu ventre conceberás. Queridos, era necessário que Jesus fosse gerado em um ventre materno. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e o anjo diz o nome, e por-lhe-ás o nome Jesus, e será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O anjo está deixando claro, é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. O anjo está deixando claro, Jesus é Deus. Eis que será chamado Filho de Deus. E ele continua: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi e reinará eternamente. Aí Maria olha para o anjo e diz assim: de que forma? Se eu sou apenas noiva, eu nem sou casada, como é que eu vou ser mãe? Como é que eu vou dar à luz a um filho? Se o meu noivo, o José, ele não teve contato algum comigo, como é que eu vou ser mãe? E o anjo lhe responde: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo foi o agente da encarnação de Jesus. Jesus, ele não tem 2000 e tantos anos. Jesus é eterno. O apóstolo João falou: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus é desde toda a eternidade. Jesus sempre existiu. Jesus não veio a existir. Jesus Cristo não é obra da criação. Jesus é eterno. A natureza humana de Jesus, revelada pelo anjo Gabriel, foi apenas um acréscimo a Jesus. Ele teve apenas uma natureza acrescentada, mas ele não partiu, ele não deu-se início à sua existência. Ele é existente desde toda a eternidade. É por isso que o anjo diz: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O Espírito Santo foi o agente, não foi o José, não foi um homem, foi o Espírito Santo. Porque se não é o Espírito Santo o agente na encarnação de Jesus, Jesus não poderia ser Deus. Jesus não poderia
pagar o preço pelos nossos pecados. Porque o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos que por um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então todo ser humano é pecador. Se Jesus, ele não fosse concebido pelo Espírito Santo, eu não poderia acreditar nele como Deus, eu não poderia acreditar nele como Senhor, como Salvador. Eu poderia acreditar que ele era um homem de grande virtude. Eu poderia até acreditar que ele fazia milagres. Eu poderia até acreditar que ele era um homem muito sábio, mas eu não poderia acreditar que ele era Deus. Como é que Deus vai nascer do relacionamento entre um homem e uma mulher? Não tem como, não tem lógica. Só que a Bíblia revela que ele não nasceu do relacionamento humano, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Aí eu creio, aí eu acredito. E está escrito, veja só: e a virtude do Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, olha que tremendo, o santo, o anjo, meu amigo Anderson, está dizendo, porque também o santo que de ti há de nascer, o anjo poderia dizer, será chamado filho de Maria, será chamado filho de José, mas o anjo diz, será chamado filho de Deus, será chamado filho do Altíssimo. O que eu entendo com isso é que Jesus nasceu, mas ele sempre existiu. Jesus encarnou para cumprir uma missão. E qual era a missão? Morrer em seu lugar. A grande missão de Jesus, desde quando ele colocou os seus pés aqui na terra, foi morrer em seu lugar. O nascimento de Jesus apontava para a morte de Jesus. A manjedoura em Belém apontava para a cruz no Gólgota. Jesus nasceu para morrer. Quando o apóstolo Pedro olhou para Jesus e falou assim, mestre, não morra, não sofra, o Senhor não precisa sofrer. Sabe o que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Tu conheces o que é da terra, eu conheço o que é do céu. Então o nascimento de Jesus apontava para a morte de Jesus. É por isso que nós celebramos o Natal, mas celebramos para a glória de Deus. Celebramos como o dia em que o Filho de Deus nasceu para morrer em nosso lugar. Celebramos o dia em que o Deus eterno se fez homem mortal. Celebramos o dia em que o Criador de todas as coisas precisou ser amamentado pelo ventre materno. Celebramos o dia em que aquele que sempre existiu, Jesus Cristo, precisou ter o seu corpo gerado no ventre de Maria durante 9 meses. Aí você diz, pastor, o que é isso? É exatamente o que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 7. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, e aqui eu me encaminho para o final. Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Filipenses, capítulo 2 e versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que tremendo. Que embora sendo Deus, Jesus é Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Olhe para mim, com a Bíblia aberta. O que é usurpação? É tomar a qualquer custo. Um exemplo: se alguém chegar aqui nessa igreja e dizer assim, eu vou te tirar daqui, eu fico na porta e eu digo, essa igreja
ninguém me tira. Isso é usurpar a força. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus não teve por usurpação o ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, ele não ficou apegado dizendo assim: eu não vou descer na terra, eu não vou nascer no ventre de uma mulher. Não, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Aí a palavra do Senhor diz assim, ó: mas aniquilou-se a si mesmo, ou em outras traduções, humilhou-se a si mesmo. Você sabia, é dito, que no ano de 1968, se eu não estou enganado, um homem americano de por nome Neil Armstrong, ele colocou os seus pés na lua. E até hoje é dito que o grande acontecimento da raça humana, tanto que quando Neil Armstrong ele pisou na lua, ele diz: para mim é um pequeno passo, mas para a humanidade é um grande salto, porque ninguém depois dele colocou os seus pés na lua. Então é dito que o maior acontecimento foi Neil Armstrong ter colocado o pé na lua. Eu discordo, porque o grande acontecimento foi o Deus Todo-Poderoso descer e pisar na terra, que é exatamente o que Paulo está dizendo. Mas humilhou-se a si mesmo. Querido irmão, Jesus Cristo desceu o mais baixo de todos os níveis, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Jesus se fez homem. Por que Jesus se fez homem? Para morrer pelos homens. Jesus se fez homem para você estar com o divino. Se Jesus não nasceu, a nossa fé é vã. Se Jesus não veio a esse mundo, detalhe, que é um conselho, irmão, se alguém dizer para você assim, ó: Jesus não existiu, sabe o que você pode dizer? Então temos que adorar quem inventou Jesus, porque ninguém foi como Jesus. Teve um homem que escreveu sobre Jesus, o nome dele Tácito, um romano, que viveu pouquíssimos anos depois da ressurreição de Jesus. Tácito era pagão, Tácito adorava falsos deuses, e há 2000 anos atrás aproximadamente, Tácito escreveu: existe um grupo em Roma que se chama pelo vulgo nome cristão, cujo senhor desta seita morava na Judéia e foi condenado por Pôncio Pilatos no tempo do imperador Tibério César. Tácito viveu poucos anos depois de Jesus. Um homem pagão romano que odiava cristão, mas deixou uma escrita. O nome da escrita é Anais, e é a maior prova da história da igreja que Jesus existiu. Um homem pagão falou: um grupo que se chama pelo vulgo nome de cristão, cujo fundador estava na Judéia. Ele vai dando todas as informações. Foi condenado por Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, no tempo do imperador Tibério César, que se eu não me engano, ele substituiu o imperador César Augusto. Então a história, a Bíblia, a fé revela que Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu em uma manjedoura, com 12 anos deu aula para os mestres da lei, com 30 anos foi batizado por João Batista, foi levado aos desertos, foi tentado durante 40 dias, fez milagres, foi
julgado falsamente por Pôncio Pilatos, foi condenado pelos judeus que disseram: crucifica ele e solta Barrabás. Teve o seu corpo tirado de uma cruz através de um homem chamado José de Arimateia. Foi elevado até um sepulcro, mas a Bíblia diz que em um domingo pela manhã Jesus Cristo ressuscitou. Queridos, eu encerro a minha pregação. Jesus nasceu, Jesus viveu uma vida perfeita, mas Jesus ressuscitou para que um dia, através de Jesus, você possa ressuscitar. Fique de pé, por gentileza. Oh, aleluias. Quando alguém te perguntar qual é o grande significado do Natal, você pode dizer: Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. A fé diz que Jesus existiu. A razão diz que Jesus existiu, porque ninguém falou como Jesus. A história diz que Jesus existiu. Homens ímpios escreveram que Jesus existiu, e nós cremos pela fé, pela história, pela razão, mas acima de tudo cremos que Jesus, além de nascer, ele morreu, e além de morrer, ele ressuscitou, e além de ressuscitar, ele está à destra do Pai, e além de estar à destra do Pai, um dia ele voltará para levar a sua igreja.